Alô pessoal, direto ao ponto aqui, torcedor do Grêmio certamente não aguenta mais juntar os caquinhos após tantos desastres que a equipe tem sofrido nos últimos tempos. Dessa vez, goleada por 4-0 contra o Flamengo, o Grêmio talvez tenha sonhado demais, talvez tenha acreditado demais no seu potencial depois da vitória que obteve sábado passado contra o Bahia e imaginou que pudesse fazer frente ao Flamengo, que todos nós sabemos é um time muito mais qualificado. Até fez frente na primeira etapa, quando, por força de uma marcação muito consistente, colocada em prática por seus volantes, anulou o Flamengo, mas depois de sofrer o primeiro gol, e aí começaram todos os erros do técnico Luiz Felipe Scolari, certamente o maior culpado pela derrota, quando a coisa desandou, aí o Grêmio não achou mais o caminho, perdeu de 4-0 e até poderia ter sofrido mais gols. Uma derrota muito contundente, uma derrota que machuca e uma derrota que, mais uma vez, abre aí muita desconfiança na mente do torcedor sobre até onde a equipe pode chegar no Campeonato Brasileiro. Porque Copa do Brasil, convenhamos, né? Já terminou. Não há a mínima possibilidade de que o Grêmio reverta o placar no jogo de volta marcado para o dia 15 de setembro, ou no Rio ou em Brasília. O que resta para o Grêmio, o troféu de 2021, e tem que ser muito festejado, muito comemorada essa conquista, é escapar da zona de rebaixamento. A partir de agora, a partir do jogo contra o Corinthians, marcado para o próximo sábado na Arena, o Grêmio tem que torcer para que o Felipão não cometa os erros gravíssimos que cometeu no segundo tempo, quando deixou a equipe com apenas um volante. O Felipão tirou os jogadores com capacidade de marcação na frente da área e pelo menos assumiu a derrota, o Felipão, porque foi realmente dele a responsabilidade maior pelo que aconteceu. Méritos para ele pela montagem do time na primeira etapa, mas críticas as mais fortes possíveis a ele também por ter desmanchado a equipe, ter permitido que o Flamengo passeasse em campo durante todo o segundo tempo. Eu tenho que torcer para que o Wanderson controle mais os nervos, não seja um cara tão exaltado assim em alguns momentos, não parta para o conflito, que ele apenas se preocupe em jogar futebol, e ele tem muito futebol, é um lateral ao estilo europeu, é um lateral que certamente um dia vai jogar na seleção brasileira, mas ele precisa se controlar um pouco mais, precisa amadurecer. Eu tenho que torcer para que não seja tão longo o afastamento do Douglas Costa, que se machucou no jogo contra o Flamengo, justamente no momento em que era um dos melhores jogadores em campo e ajudava o Grêmio a ameaçar a equipe carioca. Eu tenho que torcer para que o pobre do Campaz, né, que estreou ontem naquela fogueira, não se assuste, não pense que a coisa é sempre assim, que alguém diga, não, fica tranquilo, é apenas uma situação momentânea, logo, logo também você estará festejando vitórias por aqui. É paradoxal o futebol, né? Apesar de tudo que aconteceu, apesar de toda a dor, apesar de toda a frustração que toma conta dos torcedores nessa quinta-feira, o Grêmio pode, no próximo final de semana, já sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Talvez muito mais cedo do que se poderia prever, levando em conta o baixo aproveitamento da equipe. Ou seja, toda a coisa ruim que ficou do jogo contra o Flamengo pode se transformar pelo menos em um pequeno motivo de comemoração já no final de semana. Mas o Grêmio tem que saber que, infelizmente, esse é seu limite. A direção, depois de tantos erros cometidos nos últimos tempos, dá para incluir erros de 2019, erros de 2020, erros de 2021. O buraco ao qual se refere o presidente Romildo Bolzan Júnior, o buraco no qual o Grêmio se meteu, é desse buraco que o Grêmio tenta sair agora. A direção correu atrás de reforços, conseguiu trazê-los e talvez resida aí nesses reforços a expectativa de que o ano não termine da pior forma possível, e a pior forma possível, todos nós sabemos, seria o rebaixamento. Não tem outra solução. Futebol é assim mesmo, é começar outra vez nesta quinta-feira a juntar os caquinhos. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!